Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trouxe para vocês o tutorial da bolsa Alicia, pessoal, feita com fio Lux da Meliá e acessórios da loja Matilda, gente. Olha para vocês verem que bolsa lindíssima, gente. Utilizei o fio Lux na cor escarlate, pessoal, essa cor lindíssima, olha os detalhes. Fiz aqui com o fundinho de sintético da loja Matilda, já vou aproveitar para passar as medidas para vocês. Ela ficou aqui com 24 centímetros por 8, tá, de largura, e de altura ela ficou aqui medindo 16 centímetros e meio. A minha alça ficou com 33 centímetros, tá? Lembrando que eu explico para vocês bem certinho todo o passo a passo, caso você queira aumentar ou diminuir. E eu utilizei quase 2 rolinhos, pessoal. Eu utilizei aí um pouquinho menos, ainda sobrou 50 gramas do segundo rolo. Caso eu quisesse, daria para subir um pouquinho mais, mas ficou com um espaço bem legal, já ficou o suficiente. Coloquei aqui esses acessórios no dourado, que chamam bastante atenção, né, e combinam super com a cor. O fechinho tigre imantado, né, que tem um fechamento ótimo, olha, para vocês verem, super forte, e já dá esse charme a mais para nossa peça, certo? Lembrando que caso você já gostou da aula, não esquece de já deixar o seu like no início desse tutorial, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, tá, gente? Então, eu gostei muito de produzir essa bolsa, tá? Inclusive, ficou lindíssima, caso você queira aumentar até um pouquinho mais a alça ou diminuir. Eu fiz uma alça um pouquinho mais longa para caber embaixo do braço, tá certo? Então, eu espero muito que vocês gostem do tutorial. E se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia. Eu espero muito que você fique comigo no canal na Tem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha muito esse tutorial com suas amigas crocheteiras. Não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês, tá certo? Todas as semanas vocês têm 3 hypes pra dar aí de forma gratuita, então não esqueçam de hypar esse vídeo que me ajuda muito e entrega esse vídeo pra mais pessoas. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio, tá? Temos 2 níveis disponíveis, temos o nível que é o do Clube Fio a Fio por R$ 11,99 e também o Clube Fio a Fio Premium por R$ 23,99, tá? No Clube Fio a Fio, por R$ 11,99 você vai ter acesso a uma aula inédita por mês, inclusive as que já estão disponíveis. E no Clube Fio a Fio Premium você vai ter acesso a 2 aulas inéditas por mês, mais as aulas que tem lá disponível, tá? Você pode escolher o plano que melhor encaixa aí pra você. Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando bastante esse tutorial com suas amigas crojeteiras, hypando esse vídeo, comentando aqui embaixo o que você achou dessa bolsa, comentando um coraçãozinho. Eu quero muito saber o que você achou desse tutorial. Já me ajuda bastante aqui, tá certo? A entregar esse vídeo para mais crocheteiras, tá bom? Então, bora para a aula. Então, vamos para os materiais da nossa aula de hoje, pessoal. Para começar, já quero falar para vocês que todos esses materiais são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar um cupomzinho aqui na tela para vocês, que é na NAH para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Primeiro de tudo, vamos começar pelo fio. Eu vou utilizar o fio Lux da Meliá, gente, olha pra vocês verem que lindo, é um vermelho meio queimado, né? O fio Lux é um fio de malha, tá? Só que ele tem esse brilho, gente, olha pra vocês verem, ele tem um glow lindíssimo. A cor desse daqui é o escarlate, tá, pessoal? Escarlate. A composição dele é 96 poliéster e 4% elastano. O rolinho tem 250 gramas e tem aproximadamente aí 100 metros, tá, pessoal? Eu vou precisar aí de um pouquinho mais de um rolo, tá? Então, eu tenho 2 rolinhos disponíveis e na descrição eu já deixei tudo certinho pra vocês de quanto que foi gasto pra fazer a nossa bolsa, tá? Então, dá uma olhadinha na descrição que tá falando bem certinho pra vocês. Gente, esse fio é maravilhoso. Quem conhece ama de paixão, porque ele é muito, muito, muito bonito, muito elegante. Na filmagem não aparece, gente, o brilho dele, mas ele é muito bonito. Eu vou utilizar um fundinho em sintético também, pessoal, lá da loja Matilda. Esse daqui é no caramelo. Ele é um fundo de 23 por 5,5. Um tamanho bem bacana, tá? Pra proposta que eu quero. Olha pra vocês verem.
bem grossinho, do jeito que a gente gosta. E vamos para as ferragens que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar um fecho, que vocês também vão encontrar no site da loja Matilda. Esse aqui é o fecho tigresa, olha para vocês verem. Bem bonito, um imã bem forte. Além de fazer o fechamento, ele vai trazer, né, uma proposta bem legal, né, porque ele é bem bonito. Vou utilizar também um par de argolas articuladas pra gente fazer a nossa alça de mão. Também vou utilizar um conjuntinho de porta-tassel, tá, pessoal? Que já tem lá no site, inclusive eu vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo pra facilitar, tá? Esse daqui é o porta-tassel tulipa e já vem com uma argolinha articulada junto, ó, que vai ficar bem bonito. Então, lembrando que todos esses materiais vocês vão encontrar na loja Matilda, incluindo esses, tem uma cartela enorme de materiais maravilhosos que vocês já conhecem, que eu trago sempre aqui para vocês. E não esqueçam de utilizar meu cupom na NH para vocês terem 5% de desconto no final da sua compra, tá? Se não aplicar o cupom, não tem um descontinho, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá, tudo bem certinho, para não esquecer de utilizar esse cupom. E agora vamos para os nossos materiais adicionais, pessoal, que eu vou utilizar. Para começar, eu vou mostrar para vocês a agulha que eu vou utilizar, que vai ser a agulha 6 milímetros, tá? Essa aqui é a agulha única, que eu sempre falo para vocês. Uma agulha ótima, pessoal, com um custo-benefício maravilhoso, porque ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas e tem um preço muito acessível. Para quem conhece, tem agulhas aí gringas de 70, 80 reais, 120 reais. E essa daqui vocês vão pagar menos de 30 reais, pessoal. E tem a mesma qualidade, como eu falei pra vocês. Desliza muito bem no fio, a pegada é maravilhosa. E essa agulha aqui, pessoal, já caminha comigo faz mais de um ano, então... se você cuidar certinho, ela é super resistente, tá? Óbvio que a gente vai tomar cuidado com pontos muito apertados para não ter risco de quebrar e também não ficar derrubando no chão, mas tendo os cuidados, igual a gente tem com o nosso crochê, vocês vão ter uma agulha aí por muitos anos e vale super a pena. Vou deixar para vocês os links desses materiais adicionais aqui na sacolinha, ó, tem aqui no cantinho uma sacolinha com todos esses itens e também alguns achadinhos que fazem muita diferença no meu ateliê. Outra coisa que eu vou utilizar vai ser a minha etiqueta, pessoal. Essa aqui é uma etiqueta personalizada que eu comprei na Shopee, ela é de metal, tá? Olha pra vocês verem que linda. Já vem com a minha logo. Ela tem 35 por 15 milímetros. Vou deixar pra vocês disponível um outro tamanho aqui na sacolinha. Também tem um outro menorzinho na retangular. E também tem a triangular e a redondinha, tá, pessoal? Vou deixar na sacolinha pra vocês. Super resistente, a travinha é ótima. Vou utilizar também a minha tesoura, que é a Asa Retrô, gente. Uma tesoura muito afiada, super precisa, que faz toda a diferença aí pra fazer arremate, tassel e até mesmo pra trabalhar com tecido, tá, gente? Eu gosto bastante. Então, vão estar todas aí na sacolinha. Também vamos precisar de fita métrica e também marcadores pra gente marcar a nossa base. Tá bom? Então, bora pra aula? Vamos lá, pessoal, começar o nosso trabalho. Vamos iniciar aqui pela nossa base. E um detalhe muito legal dos acessórios da loja Matilda, gente, é que eles já vêm prontinho para uso, tá? Então, você não vai precisar se preocupar em limpar o sintético, ele já vem limpíssimo, tá? Então, vou deixar aqui uma pontinha pra gente fazer um acabamento na nossa base, tá certo? E eu vou iniciar aqui o nosso processo aqui mais ou menos no cantinho. Vou laçar aqui o meu fio e trazer aqui pra dentro, ó. Trouxe aqui pra dentro e agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Deixando a pontinha aqui reservadinha, tá? Pra gente fazer o arremate depois. Laço e trago aqui pra cima fazendo um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer esses pontos baixíssimos por todos esses buraquinhos aqui. E quando eu chegar nesse último, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento dessa carreira pra ficar bem invisível. Cheguei aqui, pessoal, no meu último buraquinho, tá? E aqui fica um pouquinho diferente, porque eu preciso fazer o fechamento que fique invisível, tá? Pra nossa base ficar bem bonita. E como que eu faço aqui, pessoal? Eu vou pegar esse fiozinho aqui pra gente fazer o nosso fechamento. Então, eu vou entrar
dentro do último buraquinho, mas eu não vou laçar o fio do rolo, que é esse daqui. Eu vou laçar esse fiozinho. Então, eu laço, trago aqui pra cima e fecho, fazendo ponto baixíssimo. E agora eu vou puxar todo esse fiozinho aqui pra fora, tá? Pra gente fazer o fechamento bem bonito. Puxando o fio do rolo, eu ajusto aqui, ó. E como que a gente vai fazer esse fechamento? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, passando com a minha agulha aqui por baixo. Agora eu laço e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, eu vou fazer o mesmo processo de um ponto baixíssimo. Ele sai o fio do buraquinho e volta pro mesmo lugar. Então, eu venho aqui no último buraquinho e depois eu passo por dentro do meu último ponto baixíssimo. Laço e trago aqui pra trás, ó. Trouxe aqui pra trás e aqui a gente faz o ajuste. E dessa forma, a gente já tem a nossa primeira carreira com o fechamento invisível, olha, pra vocês verem. Não dá nem pra saber onde a gente começou e onde a gente finalizou, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu resolvi regravar aqui depois da carreira de ponto baixíssimo, porque depois desse momento, eu moro próximo de um bar, quem já tá aqui mais tempo sabe, começou o barulho e acabou captando no vídeo. Então, eu vou regravar pra vocês, tá? Inclusive com as unhas feitinhas, mames que faz, gente, mais de 20 anos de manicure, viu? As artes manuais já estão na família faz um bom tempo. Então, vamos lá, gente. Então, a gente fez as carreiras de pontos baixíssimos e agora a gente vai fazer aqui a parte dos pontos, tá? Eu vou pegar aqui alguns marcadores pra facilitar. Pra mostrar pra vocês aqui os aumentos que a gente vai ter que fazer, tá? Aqui, se vocês olharem, a gente tem 3 furinhos, ó. Temos aqui 1, 2 e esse do meio, tá? Esse furinho corresponde a esse ponto e esse furinho corresponde a esse ponto. Então, eu vou colocar o marcador neste daqui. E um nesse outro de cá, tá? Vai ficar parecendo que tá tortinho, mas a gente vai olhar pelos furinhos, como falei pra vocês, tá certo? Porque mesmo que eu comece aqui, também vai ficar torto. Ó. Só que eu preciso fazer a minha quina exatamente aqui, ó, onde tá esse furinho, porque o que vai mandar vai ser aonde vai sair o fio, ok? E desse lado de cá a mesma coisa. E esse furinho aqui. Então, aí, esse furo corresponde a esse ponto, esse furo corresponde a esse, e esse furo corresponde a este daqui. Ó. Então, vai ficar assim, porque nas pontas a gente vai fazer outra sequência, tá certo? E aqui na parte reta, a gente vai fazer uma sequência só, que vai ser 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. Lembrando que para dar certo a nossa trama, a gente precisa de números pares de pontos, tá certo? Mas aqui nessa sequência vai dar bem certinho, então podem ficar tranquilos, tá bom? A não ser que você esteja utilizando um fio mais grosso ou um fio mais fino, então você vai ter que adaptar, porque eu preciso preencher essa base de uma forma que ela vai ficar retinha aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio, ó. Aqui. Vou vir no buraquinho da frente, não vou entrar nesse, que é onde tá saindo o fio, venho nesse daqui. E eu vou entrar bem no meio, ó, deixando essa alcinha aqui de fora, eu vou entrar aqui. Laço meu fio, trago aqui pra cima e vou fazer uma correntinha que vai fazer a vez no meu ponto baixo, certo? Então, aqui, pessoal, se vocês olharem como que vai ficar a sequência, ó. Então, vai ser depois do marcador, ó. 1, 2 pontos sozinhos, um aumento. 1, 2 pontos sozinhos, um aumento. 1, 2 pontos sozinhos, um aumento aqui. 1, 2 pontos sozinhos e um aumento. Vocês conseguiram reparar que aqui a gente iniciou com 2 pontos sozinhos e aqui a gente finalizou com um aumento, né?
Então, a gente precisa ter isso na cabeça, por quê? Porque a gente vai intercalar. Desse lado de cá, a gente vai começar com 2 pontos sozinhos, e aqui vai finalizar com um aumento, e desse lado de cá, a gente inicia com um aumento, e aqui a gente, perdão, aqui a gente faz os 2 pontos sozinhos, e aqui a gente finaliza com aumento, para ter um equilíbrio, tá? Para esse aumento ficar intercalado com esse, e não ficar só concentrado desse lado, porque a base sempre tem que estar bem equilibrada, tá? Então, como falei para vocês, na sequência aqui, eu vou fazer um aumento já na chegada. Então, aqui mesmo, eu faço mais um ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, e nesse eu faço um aumento. Então, aqui, finalizei essa parte aí que depois a gente completa. E agora, chegamos aqui onde estão os nossos marcadores. Como que eu vou fazer aqui onde estão os marcadores? Esses pontos que estão marcados, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo lugar, tá? Pra fazer a quina bem retinha. Eu só vou pegar a minha agulha de ferro pra facilitar aqui o processo, não ter risco de quebrar a minha agulha, porque vai ficar bem apertadinho, ó. Então, aqui como que eu vou fazer? Entro aqui nesse espaço. Como eu falei pra vocês, ó, o que vai corresponder é o furinho, tá? Então, aqui eu entro, faço mais pra esse lado de cá, ó. Mais pra esse lado de cá. O segundo mais aqui no meio. E o terceiro mais nessa viradinha. Então, aqui, fiz os 3 pontos no mesmo lugar. Aqui nesse pontinho do meio, eu vou fazer um aumento, tá? 1 e 2. E agora, onde tá o meu marcador, eu faço os 3 pontos também, ó. Então, faço aqui o primeiro, o segundo e o terceiro no mesmo lugar. Certo? Olha pra vocês verem como que fica. Então, 3 pontos juntos aqui, um aumento no meio, 3 pontos juntos, e vai ficar essa curva bem bonita. Olha pra vocês verem como fica lindíssima essa curva, tá? Então, eu preciso deixar essa base bem preenchidinha. Olha pra vocês verem como ela tá bem retinha. Se você tá fazendo os pontos e tá vendo que a sua base tá fazendo esse processo, tá faltando ponto e precisa aumentar a quantidade de pontos, tá? Então, como eu mencionei com vocês, a gente vai equilibrar. Aqui, antes de chegar na curvinha, a gente finalizou com um aumento. Então, aqui desse lado, eu já vou iniciar fazendo 2 pontos sozinhos na sequência, ó. 1 e 2 pontos. E aqui vou seguir a sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento. Só deixar bem bonito esse ponto aqui. Ó, 2 pontos no mesmo lugar, e sigo aqui esse processo até eu chegar ali no meu marcador. Então, pessoal, cheguei aqui nos 2 pontos sozinhos, e o último espacinho, diferente da outra forma, vai finalizar com um aumento, ó. 1 e 2 pontos, tá? Cheguei aqui no marcador, eu sei que eu preciso fazer 3 pontos no mesmo lugar. 1, dou uma viradinha, 2, dou mais uma viradinha e 3. Fazendo a minha primeira curvinha. No próximo pontinho, faço 1 e 2 pontos no mesmo lugar. E aqui agora, no meu último pontinho, eu faço 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2 e 3 pontinhos, ó. Mais uma curvinha certinha aqui, ok? E agora, eu tenho que completar aqui a minha sequência. Aqui, ó, antes da curva, a gente finalizou com um aumento, então aqui eu vou iniciar com 2 pontos sozinhos.
fazendo aqui a minha sequência, né? Pra gente completar a nossa sequência aqui, certo? E quando eu chegar nesse último ponto aqui, ó, nesse último espacinho, eu venho mostrar pra vocês como que vai ser o fechamento, tá? A gente vai fazer o fechamento aqui pra ficar invisível, do mesmo jeito que a gente fez nos pontos baixíssimos. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu último espacinho, e aqui a gente também vai trabalhar aquela pontinha de fio, mas primeiro a gente vai iniciar o ponto, deixa eu fechar aqui de novo, com o fio do rolo. Então, como que a gente faz aqui, ó? Nesse espaço, eu entro, normalmente, como se eu fosse fazer um ponto baixo, né, que a gente vai fazer o ponto baixo, laço esse fio, trago aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima, o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui o fio do rolo e pegar essa alcinha aqui, esse fiozinho que tá sobrando. Laço e fecho aqui, ó. Então, eu vou continuar fazendo um ponto baixo, normalmente, mas com os dois cabinhos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui o ponto baixíssimo, eu puxo toda essa alcinha aqui pra fora. Ajusto aqui muito bem, venho nas duas alcinhas de cima, do mesmo jeito que a gente fez. Aqui embaixo a gente fez no ponto baixíssimo, mas aqui a gente faz nas duas alcinhas de cima. Laço e trago essa fitinha aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou virar o meu trabalho, só que ao contrário do ponto baixíssimo, a gente não vai sair só nessas duas alcinhas. Eu viro aqui e todos os pontos baixos, se vocês olharem, ó, tem essas perninhas e essa alcinha aqui, ó, que eu chamo de nozinho, como se fosse um nozinho. Então, eu vou entrar embaixo dessa alcinha primeiro. Passo aqui no meio dessas duas alcinhas e puxo aqui pra baixo, ó, ficando assim. E dessa forma, o fechamento fica invisível. Olha pra vocês verem como fica lindíssima a base com o fechamento invisível. Ela está planíssima, ó, não está levantando. Se a sua base está fazendo esse processo aqui, ó, você vai precisar aumentar os pontos na sua base, tá? E também outra coisa que pode acontecer, se você vê que tá muito espaçado assim os pontos, também precisa aumentar. E se tem muito ponto um em cima do outro encavalado, também precisa diminuir, tá? A gente sempre tem que ajustar. Por quê? A sua base sempre tem que estar certinha, porque esses pontos vão servir para a sua bolsa subir retinha. Se você faz muito ponto, a base vai abrir, ou a parede da sua bolsa vai sair para fora, vai ficar emborcada, e se você fizer menos pontos, ela vai ficar afunilada, e a gente quer que ela suba bem certinho. Lembrando que a única regrinha que a gente precisa é que esses pontos fiquem de números pares, tá? A gente só precisa de número par para dar certo a nossa sequência. E agora, pessoal, vamos iniciar a subida da nossa bolsa, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Como eu falei pra vocês, todos os pontos têm essa alcinha aqui. E eu quero deixar um detalhezinho aqui na minha bolsa, do mesmo jeito que a gente deixou na base, mas mantendo a segurança. Por que que eu tô falando isso? Se eu for fazer o ponto somente pegando essa alcinha, ó, tá vendo que ele abre um buraquinho? E a tendência de quando uma cliente põe peso na bolsa, né, que é o que o cliente vai fazer, vai preencher a bolsa com os itens dela, é fazer isso daqui. Então, pra ter mais uma segurança, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar os pontos pegando essa alcinha de trás e o nozinho que a gente utilizou pra fazer o arremate, tá? Então, sempre a gente vai fazer esse processo aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, tá? Todas as vezes nessa primeira carreira aqui. Então, pego a alcinha de trás e o nozinho. Esse fiozinho a gente já vai colocando junto aqui pra ir arrematando. Laço esse fio, trago aqui pra frente, faço aqui uma corrente que vai fazer a vez do meu ponto baixo, depois que a gente fechar, ele fica certinho. E aqui vamos seguir fazendo um ponto pra cada pontinho de base, ó. Entra aqui, laço e fecho. No próximo, trago aqui pra cima e fecho. Então, a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base, e a partir de agora, sempre vamos ter a mesma quantidade de pontos que a gente fez na base. Vou dar toda a volta e já venho mostrar pra vocês a trama. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base, ficando aqui com 48 pontos. Ó, mesma quantidade de pontos da nossa base, tá?
E aqui, vamos pro nosso fechamento, que a gente vai utilizar nas próximas carreirinhas, que é super tranquilo, tá? Então, aqui eu já soltei a minha laçada, puxo essa alcinha aqui pra trás, eu vou vir nessas duas alcinhas aqui de cima com a agulha de trás pra frente, ó. Laço esse fio e trago aqui pra trás. E aqui, eu vou deixar uma alcinha bem pequenininha, porque o fechamento vai ser um pouquinho diferente. E super fácil também, tá? A única coisa que eu tenho que fazer é deixar essa alcinha na mesma distância dessas outras, tá? E ao mesmo tempo, não deixar uma laçada muito grande aqui em cima. Então, aqui eu venho e ajusto mais um pouquinho. E eu já venho e coloco a minha agulha aqui nessa alcinha, tá? E aqui, pessoal, a gente vai fazer 2 pontos, tá? A gente vai fazer o ponto baixo alongado. Na verdade, vai ser praticamente o ponto baixo alongado das duas formas. Então, para começar, eu preciso fazer o ponto baixo alongado. E eu não tenho uma carreira aqui embaixo, então eu vou pegar aqui embaixo desse ponto, ó, porque essa alcinha corresponde à alcinha desse ponto, tá? Lembra que essa aqui não tinha essa alcinha em cima, esse ponto aqui que foi a correntinha. Então, agora eu tô formando essa alcinha, então, é correspondente, perdão, a esse ponto aqui. Então, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, com essa alcinha aqui em cima mesmo, e venho embaixo desse ponto aqui. Ó, vai passar bem aqui por baixo. E para os pontos ficarem bem certinhos, eu vou manter sempre, quando eu for fazer essa parte de puxar, o fio com o lado avesso aqui pra cima, porque dessa forma, quando eu encostar aqui, a minha agulha vem com o lado avesso do fio, encostado nela, e, consequentemente, o lado direito vem pra frente. Ficando assim, dou uma altura bem legal, laço e fecho, fazendo aqui o meu primeiro pontinho. Certo? Trabalhei nesse ponto, só que agora eu vou cruzar. E eu preciso vir em uma alcinha do ponto aqui de trás. Então, sempre um ponto a gente vem aqui embaixo e o outro a gente volta pra trás. Então, esse ponto aqui corresponde a esse ponto, então não é nessa alcinha, é nessa alcinha aqui de trás. Venho aqui com a minha agulha, passando por baixo dessas duas alcinhas, lado avesso do fio sempre aqui, ó, pra cima do dedo. Laço esse fio, trago aqui pra frente, ó. Se vir do lado avesso, eu tenho que vir e deixar bem certinho. Trago aqui pra cima. Como que eu vou saber a distância dessa alcinha? Eu praticamente tô vindo desse ponto, pulo esse ponto, eu tenho que deixar mais ou menos assim, ó. Nessa distância, mais ou menos. Tá vendo? Porque ela tem que ficar bem retinha com esse ponto, porque depois eu vou descer pra fazer esse ponto aqui. Se eu deixar muito curto aqui, ó, na hora de eu fazer esse ponto, o ponto alongado vai ficar torto. Então, sempre traga assim, ó, deixando a agulha encostada aqui nesse pontinho, laça e fecha, tá? Ela sempre vai ficar um pouquinho menor, mas não tem problema. A única coisa que eu preciso é que fique o mais próximo possível desse pontinho aqui, ó. Então, agora, por que próximo desse ponto? Porque esse ponto é o próximo, mas eu tenho que pular esse ponto e vir nesse daqui, tá? Esse aqui, tecnicamente, seria o próximo, mas eu preciso pular esse pra vir nesse da frente. Então, eu vou vir embaixo desse ponto. Entro aqui, laço, trago aqui pra cima, ó. Lado direito do fio, a agulha sempre bem retinha, tá? E na hora de eu fechar, eu venho, laço e fecho aqui. E também tem esse detalhe, ó, quanto mais longe fica, mais próximo fica aqui esse pontinho, não forma buraco aqui, tá vendo que formou um buraquinho? Então, eu precisava alongar um pouco mais esse ponto. E aqui o ponto fica retinho e essa alça aqui também não fica tão espaçada, tá? Ela não pode ficar muito espaçada para não formar buraco. Depois que eu fiz o ponto baixo alongado, eu vou vir nessas duas alcinhas desse ponto que eu pulei, ó. Venho aqui por baixo, passo embaixo dessas duas alcinhas, laço o fio, trago aqui pra frente, alonga bem, ó, trazendo o próximo desse próximo ponto e fecho. Ó, olha pra vocês verem como ele ficou bem mais alongado que esse pontinho aqui. E já não formou buraco, porque não puxou essa alça. Depois eu vou refazer ele. Pulo esse ponto, venho no próximo, na parte de baixo, lado avesso aqui, laço o fio, trago aqui pra cima. Dou uma altura legal,
laço e fecho. Agora, eu preciso voltar no ponto que eu pulei, que é esse daqui, nessas duas alcinhas. Eu vou passar por baixo dessas duas alcinhas, ó. Consequentemente, a gente vai passar por por baixo dessa perninha do ponto, tá? Não tem problema. Ajusto o fio, laço e trago aqui pra frente. Lembrando, deixa bem alongadinho, mais ou menos assim. Laço e fecho. Pulo esse ponto, venho no próximo. Laço, trago aqui pra cima, altura legal e fecho também. Tá vendo que o ponto fica bem retinho e essa alcinha não fica muito espaçada. E agora eu volto nesse pontinho aqui de trás, passando por baixo das duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima, ó, cruzando e fecho. E vai ficando assim. Outra coisa, não façam esses pontos apertados, alonga bem, porque se fizer apertado, vai repuxar esses pontos aqui, e eu preciso que eles fiquem bem certinhos, ó, pra ficar bem retinho. Vou dar toda a volta fazendo a mesma sequência e já venho aqui pra mostrar como que a gente vai finalizar a carreira. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a mesma sequência, ó, bem alongadinho, como eu falei pra vocês, pra não ficar repuxando, tá? E aqui ficou somente os dois últimos pontos, que vai ser onde a gente vai fazer os nossos dois últimos aqui, né? O nosso grupinho. Então, a gente pula esse e vem no próximo, aqui na parte de baixo, lado avesso pra cima. Laço o fio, traz tudo aqui pra cima. Laço e fecho. Fechei aqui esse ponto, eu tenho que voltar nas duas alcinhas desse ponto que eu pulei. Então, venho aqui com a minha agulha. Acerto o fio, laço, trago aqui pra cima, alongando bem e fecho. Finalizando assim a minha carreira, olha pra vocês verem, ficou bem certinho. E o fechamento é o mesmo que a gente utilizou. Solta aqui a laçadinha, deixa eu só acertar aqui esse ponto, aí. Vem aqui nessas duas alcinhas de cima. Passo por baixo aqui, laço esse fio, trago aqui pra trás. E aqui também vai ficar o mesmo processo da distância dos pontinhos aqui. E essa alcinha vai ficar como se fosse a primeira alcinha deste ponto aqui, tá? Que a gente fez. Então, essa alcinha fica do segundo e essa que a gente vai completar vai ficar como se fosse o do primeiro ponto, certo? Ajusta aqui pra ficar um pouquinho menor. E agora, vamos fazer o mesmo processo. Agora, pessoal, aonde que vai fazer o ponto alongado? Bem aqui aonde tá esse ponto na diagonal, ó. Tá vendo que o ponto tá aqui? A gente vai fazer no pezinho dele, tá? Então, vai ficar como se esse ponto correspondesse a... essa alcinha correspondesse a esse ponto. Então, eu vou entrar nesse buraquinho. Venho aqui com o meu fio nesse buraquinho. Laço e trago aqui pra cima, ficando assim. Agora, eu laço e fecho. E agora, eu volto na alcinha anterior, que é essa daqui, ó. Essas duas alcinhas. Passo aqui por baixo. Ó, pessoal, tá ficando assim porque eu tô mexendo na base, tá? Mas ela tá ficando retinha, ok? Então, ela tá dobrando porque, por enquanto, eu tô mexendo bastante nela. Laço, trago aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima, ó, ficando assim. E aquele mesmo processo, eu vou alongar bem, deixando mais ou menos nessa altura aqui, já na saída do próximo ponto, pra não formar buraquinho. Então, entra aqui e fecho. Vou pular essa alcinha, né? Vai ficar bem certinho. Pulo essa alcinha, vou vir na próxima, mas nessa parte de baixo, que é onde tá o pezinho do ponto na diagonal. Laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma altura bem legal, fecho. E agora, eu vou voltar exatamente no ponto que eu pulei, que é essas duas alcinhas aqui. Ajusto o fio,
laço, trago aqui pra frente, alonga bem, ó, sempre alongando bem aqui, e eu sei que o próximo ponto eu tenho que fazer aqui, tá? Laço e fecho. Ficando assim. Pulo essa alcinha, venho na próxima, mas nessa parte aqui de baixo. Laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma bela altura, fecho, e agora volto na alcinha do ponto que eu pulei. Venho aqui por baixo. Laço, trago aqui pra cima. E fecho. E vamos continuar com essa sequência por toda a volta. E daí, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Do mesmo jeitinho. E aqui agora, já fiz aqui o último grupinho, ó. Sempre onde tem os pontos na diagonal do ponto anterior, eu preciso completar, tá? Então, caso você chegue aqui e veja que esse ponto não está completo, tá faltando ponto, ó. Então, reparem que sempre vai subir igual uma escadinha, ó. Sobe, vem pro lado, sobe, vem pro lado. E a gente vai continuar com esse padrão. Vamos lá pro fechamento mais uma vez. Solta a laçada, vem aqui nessas duas alcinhas de cima, a agulha de trás pra frente e trago aqui pra trás, ficando assim, ó. Só vou diminuir essa alcinha, porque eu preciso deixar ela menor, como eu falei pra vocês. Coloco aqui a agulha nessa alcinha. E como mencionei, sempre vou descer no pezinho, ó. Essa alcinha vai corresponder ao ponto e eu venho no pezinho do ponto da diagonal. Entra aqui por baixo. Laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma altura bem legal e fecho. Fiz aqui o ponto, eu tenho que voltar na alcinha anterior, tá? No ponto de trás. Laço esse fio, trago aqui pra trás e eu trago ele aqui pra frente, deixando uma distância bem boa aqui. Laço e fecho, ficando assim. Pulo essa alcinha, venho na próxima, mas no pezinho do ponto da diagonal. Laço o fio, trago aqui pra cima, dei altura, fechei, e agora venho nessa alcinha que eu pulei, na diagonal, volto aqui com a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra frente de novo, ó, dou uma altura legal, fecho. E vai ficando assim, tá? Pula essa alcinha, vem aqui no próximo ponto, só que na parte de baixo, laço o fio, trago aqui pra cima. Se vir do lado avesso, a gente acerta o fio pra vir bem certinho aqui, ó. Entro aqui, laço, trago aqui pra cima. Fecho e depois eu volto na alcinha do ponto, aqui na parte de trás. Laço, alonga bem e fecha, tá? E essa é a sequência dos pontos que a gente precisa fazer. Vou fazer aqui algumas carreirinhas, quando eu tiver com uma altura bem legal, eu venho mostrar pra vocês. Finalizada aqui a subida da bolsa, pessoal, olha pra vocês verem. Fiz aqui um total de... Tirando a carreira de baixo, não vou contar com as carreiras de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 carreirinhas. Por enquanto, aqui eu estou com 15 centímetros de altura, tá, pessoal? E a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo, igual a gente fez aqui no início, e depois vamos fazer uma carreira de acabamento com pontos baixíssimos, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente, coloco a laçada na minha agulha e trago aqui pra trás, tá? E aqui, pessoal, eu vou fazer mais ou menos a mesma sequência que eu fiz aqui embaixo. Separo aqui a alcinha, só que eu vou pegar o nozinho do meu ponto pra ficar bem firme, tá? Lembra que a gente pegou os nozinhos? Então, todos os pontos aqui também tem esses nozinhos.
Coloco a laçada na agulha e ajusto aqui. Ajustei bem, laço, trago esse fio aqui pra frente e faço o primeiro ponto baixo. No próximo, a alcinha de trás e o nozinho, mais um ponto baixo. No próximo, a alcinha de trás e nozinho, mais um ponto baixo. E vai ficando com essa alcinha aqui pra fora, tá vendo? E vai ficando bem bonito. Lembrando de pegar o nozinho pra ficar bem firme aqui esse trabalho. Vou dar toda a volta fazendo essa carreira de ponto baixo e já venho mostrar pra vocês. Dei toda a volta aqui, pessoal. E agora, a gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá? Solta aqui a minha laçada, vem com a agulha de trás pra frente. Coloco essa alcinha aqui na minha agulha. E trago aqui pra trás. Agora, eu vou passar embaixo das duas alças. Coloco a laçada na agulha e ajusto aqui de novo. Laço esse fio, trago aqui pra frente. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos pegando embaixo das duas alcinhas, ó. Sempre pegando embaixo das duas alcinhas, que vai ficando assim o resultado final, tá? Ó, entro nas duas alcinhas, laço um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo, certo? E eu vou dar toda a volta e chegando aqui a gente vem pra fazer o arremate. Cheguei aqui no meu último espacinho e eu vou entrar aqui nesse buraquinho, fazer o meu último ponto baixíssimo e já vamos cortar aqui o nosso fio com uma sobrinha pra fazer o arremate. Corta aqui. Puxo aqui esse fio todo pra trás e vamos fazer aquele arremate de ponto baixíssimo que inclusive a gente já fez. Passo aqui embaixo do meu primeiro ponto baixíssimo. Laço, trago aqui pra trás e agora venho no meu último ponto baixíssimo, mas primeiro eu passo aqui por baixo dessas duas alças, ó. Ficando assim. Laço e trago aqui pra trás. Ficando assim. E daí, a gente vem trazendo por dentro dos pontos pra fazer o arremate, tá? Ó. Só seguro pra não desmanchar aqui, ó. Então, a gente vem puxando e depois a gente dá um pinguinho de cola e tá finalizada a subida da minha bolsa. Olha pra vocês verem que bonito que fica, gente. E vai ficar com espaço bem bacana. E agora eu vou medir aqui pra vocês mais uma vez de altura. E eu fiquei aqui com 16 centímetros, quase 16 centímetros e meio, ó. No fim deu 16 centímetros e meio, sim. Tá? Ficou um tamanho bem legal. E agora a gente vai pra nossa alça. Então, vamos lá, pessoal, pra nossa alça, tá? Vou fazer aqui meu anel mágico. Desço aqui essa pontinha, passo o fio trazendo aqui pra cima, trouxe aqui, segurei meu dedo no dedo, segura aqui essa pontinha, ó. Lembrando não, que eu acho que eu não mencionei. Eu peguei uma agulha um pouquinho menor pra ficar mais fechadinha essa alça. Laço esse fio, trago aqui pra cima e faço o primeiro ponto. A correntinha já vai valer como um ponto. Entro no mesmo espaço, faço o segundo, no mesmo espaço faço o terceiro e no mesmo espaço faço o quarto pontinho aqui, tá? Vou fazer somente com 4 pontos para ela ficar um pouquinho mais fininha e não tão grossa. Dou uma leve ajustadinha aqui, ainda não vou puxar tudo, para me dar uma leve ajudada. E aqui a gente vai juntar esses pontos de forma que o ponto baixo ele fique assim, ó. Fique juntinho, só que os pontos fiquem do lado do avesso, ó, tá vendo? A gente consegue ver certinho aqui os pontos do lado do avesso. Caso você queira, já pode ajustar toda essa alcinha e já puxar essa linha aqui pra cima, porque isso já vai ajudar a ir arrematando essa pontinha de fio. Como que eu vou fazer aqui, pessoal? Se vocês olharem, aqui a gente tem as perninhas dos pontos, né? Dos pontos baixos. Pula a primeira perninha, venho na segunda. Então, eu dou uma leve abridinha aqui pra me ajudar a visualizar, ó. Vou passar aqui embaixo da segunda perninha
e vou trabalhar também ponto baixo, ó. Entro aqui, laço, faço um ponto baixo. Fiz esse primeiro ponto, venho no segundo a mesma coisa, ó. Tenho aqui as duas perninhas, separei aqui, essa é a primeira, venho por baixo da segunda, laço e faço mais um ponto baixo. Venho no próximo a mesma coisa, tenho essa perninha e essa. Pulo a primeira, venho na segunda, laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo. E aqui a gente vem girando, ó. Cheguei aqui no próximo pontinho, temos duas perninhas, pulo a primeira, venho na segunda, passando por baixo, laço, trago aqui pra cima e faço mais um ponto baixo. Ó, certo? Então, fiz esse ponto aqui. A partir de agora, esses pontos vão ficando um pouco mais fáceis pra gente visualizar, ó, tá vendo? Aqui foi a laçada que a gente fez. E agora, a partir de agora, pessoal, a gente vai conseguir ver esses pontos um pouco melhor. Por quê? Porque as alcinhas vão ficando mais longas, ó. Fiz aqui o ponto e eu vou olhar aqui nessa parte de baixo, ó. Bem aqui nessa pontinha e eu já consigo ver os pontinhos baixos aqui. Então, eu tô vendo aqui o nozinho, uma alcinha mais curtinha, uma alça mais longa. Uma alcinha mais curtinha, uma alça mais longa. Uma alça mais curtinha, uma alça que ficou bem longa aqui, na verdade. E tinha que ter ficado um pouquinho mais curtinha, que foi esse último ponto que eu fiz, tá? Deixa eu deixar ela um pouquinho mais curta, ó. Vem aqui e faço o ponto na segunda alcinha. Ó, ela ficou mais curtinha daí. Então, aqui vai ficar mais fácil pra gente ver, porque eu vou conseguir ver essas alcinhas mais alongadas. Então, a alcinha alongada, eu entro, laço e faço um ponto baixo. Na próxima, ó, o ponto tá aqui. Alcinha mais curta, alcinha alongada, laço, um ponto baixo. Ó, e ela já vai subindo essas alcinhas também, ó. Já cheguei aqui no próximo ponto, alcinha alongada, laço, mais um ponto baixo. Aqui já tem outro ponto, alcinha alongada, laço, mais um ponto baixo. E aqui agora, pessoal, é só repetição, porque eu vou pegar somente nessa alcinha que tá mais alongadinha, ó, porque ela vai ficando mais visível, tá vendo? E olha pra vocês verem, mesmo eu diminuindo a quantidade de pontos, ela já é uma alça que a característica dela é ficar mais grossinha mesmo, tá? E daí, a gente vem fazendo pontos nessas alcinhas que estão mais alongadinhas. Conforme a gente vai subindo, a gente já vai vendo o desenho da alça que vai ficando, que ela vai ficando com um detalhe bem bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela vai ficando assim, ó. Vai ficando com esse detalhe aqui assim. E a gente vai subindo essa alça. Esse fio aqui, a gente pode cortar ele, tá? Eu abro aqui um pouco mais, corto, dou um pinguinho de cola aqui dentro mesmo, ó. Bem aqui dentro, dou um pinguinho de cola, aperto e posso continuar subindo normalmente, porque, querendo ou não, a gente tá utilizando essa parte aqui de fora, né? Essa parte aqui de fora que a gente tá utilizando, não essa parte aqui interna, certo? Vou subir aqui até ter um tamanho bem legal e já venho mostrar pra vocês com quantos centímetros ficamos. Então, pessoal, já subi aqui a minha alça, tá? Olha pra vocês verem como ela fica bem bonita. Eu vou medir aqui pra vocês verem mais ou menos quantos centímetros que ela ficou. Ela ficou aqui com mais ou menos 33 centímetros, tá? Lembrando que vocês podem fazer maior ou menor. Eu queria uma alça um pouquinho mais longa, né? Pra poder ter a opção de colocar embaixo do braço. Lembrando que ela também dá uma leve cedida. Já cortei aqui o meu fio e agora a gente vai fazer o arremate, que a gente vai fazer o nó de tecelão, o nó inicial, perdão, gente, invertido. Então, eu vou pegar aqui uma agulha, um pouquinho menor, vou puxar toda essa pontinha aqui pra fora desse fio. Vou pegar essa alcinha aqui, a gente vai pegar a alcinha dos pontos baixos, que aqui elas ficam escondidas porque a gente tá utilizando do lado avesso, ó, mas eu consigo vê-las aqui. Venho aqui, pego esse fio, laço, trago aqui pra dentro. Venho na próxima, ó, trouxe o fio pra fora, venho na próxima alcinha,
laço, trago esse fio aqui pra dentro também. Venho aqui na próxima, laço, trago esse fio aqui pra dentro também, ó. E aqui no último, a mesma coisa, ó. Laço e puxo. E agora, eu venho e puxo essa ponta. E vai ficando assim, ó, como se fosse uma laçada inicial, né, um anel mágico, do mesmo jeito que ficou aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta, trazer aqui pra dentro. Trago aqui pra dentro, ficando assim. Venho escondendo essa pontinha, no máximo que eu conseguir aqui nessa parte interna, ó. Dou um pinguinho de cola e tá finalizada a minha alça, tá? Então, agora a gente vai ali pra dividir a parte das argolas e pra gente colocar o nosso fecho tigre. Então, o corpo da nossa bolsa já está finalizado aqui, pessoal. Já aproveitei, apliquei a minha etiqueta, fiz todo o arremate. Agora, a gente vai separar aqui a nossa abertura da bolsa, tá? Então, como que eu vou fazer? Aqui, gente, como a minha aba já é curtinha, a minha aba não, gente, perdão, o fundo, ele não é tão largo, ele já fica no tamanho certinho. O que que eu só vou fazer aqui? Eu só vou fazer um leve vinco, assim, dos dois lados aqui, ó. Só pra deixar ele mais retangular. Depois eu vinco aqui no meio, trazendo aqui pro centro, assim. E esse lado de cá também a mesma coisa, ó. E aqui eu só preciso atravessar a argola articulada, tá? Lembrando que caso você prefira, você pode optar pela argola de 30 milímetros, ok? Lá no site da Matilda tem, como eu mencionei com vocês. Só que a que eu coloquei pra vocês, que eu até mostrei no... que eu mostrei pra vocês aí na introdução, é a menorzinha, tá? Então, pode ser que vocês tenham alguma dificuldade pra passar aqui. Mas é super fácil, ó. Eu passo, atravesso desse lado de cá e depois atravesso a pontinha pra cá. E ela fica mais ou menos assim. Só que lembrando que depois a gente vai colocar a nossa alça aqui também, tá? Então, qualquer coisa, se você achar interessante, pode substituir pela maior. E aqui também a mesma coisa. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Eu só preciso deixar a alça mais... só pra deixar essa parte aqui um pouquinho mais fechadinha. Então, eu venho... passo 2 pontinhos pra cá. E aqui... ficando assim, ó. As duas argolas aqui, tá? Ficam assim. E agora, a gente vai colocar o nosso fecho. Que é super facinho também. Como sobrou fio ainda, gente, o que eu faço? Eu vou pegar aqui 2 tiras. Inclusive, sobrou até bastantinho fio, tá? Sobrou, acho que quase umas 100 gramas aí. Vou pegar 2 tirinhas de fio aqui, que é super facinho de aplicar esse fecho. Corto aqui 2 tirinhas. E eu vou mostrar pra vocês de um lado, do outro lado é a mesma coisinha, tá? Eu dobro aqui essa tira no meio, ó. Dobrei no meio. Tenho aqui o tigre, eu deixo aqui ele pra cima. E eu venho com essa pontinha de cima pra baixo, passando aqui no meio dessa alcinha. Depois que passo no meio dessa alcinha, eu vou abrir aqui essa tirinha e puxar essas 2 pontas aqui pra dentro. Dessa forma, o que vai acontecer? O nozinho vai ficar na parte de baixo, tá? Essa parte aqui fica na parte de baixo e essa parte mais lisinha fica na parte de cima, tá vendo? Deixa eu só reposicionar aqui. Aí, pra ficar mais bonitinho.
Por que que eu falei pra gente posicionar nossas alças primeiro aqui, as argolas, perdão? Pra ficar retinho aqui essa parte do fechamento. Então, eu preciso centralizar aqui muito bem, ó. Então, o meu fecho tigre vai ficar mais ou menos aqui nessa parte central. Outra coisa é que eu não posso deixar esse fecho muito pra cima. Eu tenho que deixar ele numa altura que a cabeça do tigre fica aqui meio que deitadinha aqui nessa parte, ó. Ela meio que vai deitar aqui e na hora de fechar vai facilitar esse processo. Então, deixa eu ver aqui mais uma vez a distância, tá? Então, olhei aqui certinho. Ela vai ficar mais ou menos nessa altura. E aqui, um detalhezinho, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar essa tira, né? E a gente vai puxar aqui. Uma para um lado. Só que eu vou evitar pegar aqui nessa parte da separação dos pontos, tá? Ou eu vou trazer um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, pra não ficar muito repuxado. Então, puxo uma ponta pra cá. E a outra ponta um pouquinho mais pro lado. Ó, pra separar essas pontinhas mesmo. Ficando assim, tá? E daí, ela vai ficando dessa forma. Eu tenho que ver a distância, ó, que tá com 5 dedos. Então, eu tenho que puxar essa parte mais pra cá, porque não tá centralizado. Eu tenho que deixar bem centralizado pra ficar bem bonito o resultado. Então, uma ponta pra cá, a outra ponta pra cá. Ficando assim, olha, pra vocês verem. Acho que agora já ficou melhor aqui. Então, aqui tá com 5 dedos pra cá, aqui também 5 dedos. Aí, agora sim tá certinho. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou dar um nó e ver se tá bom. E olha pra vocês verem como que fica. Ela não vai ficar levantadona, sabe? E quando a gente fechar, as duas vão encaixar perfeitamente. E daí, agora, eu dou mais um nozinho aqui, nesse mesmo lugar, pra firmar bem. E escondo essas pontinhas e faço o arremate. Só isso, gente, pra vocês verem como é super fácil, tá? Não tem mais nenhum outro mistério, ok? Inclusive, gente, vocês vão fazer o mesmo processo desse outro lado. E também, como falei pra vocês, sobre a argola maior, eu vou pegar a argola maior pra pôr aqui, pra não ficar tão difícil depois pra gente encaixar a nossa alça. Porque, querendo ou não, a nossa alça, ela já é grossinha, olha pra vocês verem, não vai passar a argola, tá bom? Então, eu vou trocar a argola aqui, tá? Pra gente ficar mais tranquilo. Vou aplicar a outra parte ali e vamos fazer o nosso tassel. E vamos pro nosso tassel, pessoal. Como vocês sabem, para quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu tenho uma agendinha aqui para fazer o tassel. Ela tem 15 centímetros de altura, certo? Vou pegar aqui o meu fio. E como esse fio, gente, ele já é mais grossinho, eu não vou passar tantas vezes... aqui na agenda, tá? Gosto de fazer aqui o tassel com o lado avesso pra cima. E eu vou dar aqui um total de 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Vou dar 5 voltas. E 5. Ó, o lado avesso pra cima. Corto aqui deixando um pedacinho. Com mais uma ponta, eu vou passar aqui por baixo. Trago aqui nessa parte de cima. Trouxe aqui na parte de cima, eu vou dar 2 nós aqui bem forte, pra prender bem aqui essas alças. 1 e 2. Prontinho. Agora, eu tiro aqui essas tiras, e esse nozinho eu tenho que virar aqui pra parte de dentro, ó.
E como falei pra vocês, dessa forma os fios vão ficar do lado direito, tá vendo? Fica mais bonito. Eu já tirei o parafuso aqui do meu copinho. Com a ajuda do meu alicate, que ele tem me ajudado muito nessa tarefa, o que eu faço aqui? Inclusive, deixei pra vocês na sacolinha, ó. O alicatezinho aqui que não tem ponta, né? Ele é liso. Eu pego essa parte do nó e seguro e vou empurrar aqui, ó, deixando o nó retinho com o buraquinho. E eu empurro aqui, porque dessa forma eu tenho a real certeza de que entrou tudo lá pra dentro, tá? E vai ficando assim. Antes de apertar, eu venho ajeitando, tá? Venho girando, dando uma leve giradinha aqui, não muito, só pra acertar aqui. Depois que eu acertei bem, olha pra vocês verem como é prático, fácil e vai ficar linda na bolsa, tá? Vai ficar uma bolsa maravilhosa. Venho aqui com a chavinha Ali, lembrando que o conjunto também está na sacolinha, e eu vou apertar aqui esse parafuso totalmente, tá? Esse parafusinho vai travar na parte de baixo do nó e vai segurar aqui essas tiras dentro do copinho, e isso vai deixar preso aqui, tá? Opa. Apertei aqui tudo, quero pra vocês verem, posso puxar e não vai sair, certo? Então, ficou assim por enquanto. Agora, eu preciso cortar aqui, ó, a gente separa esse fio ao meio, ó. Separamos aqui o fio. E agora eu venho aparando essas pontas com cuidado. Olha pra vocês verem a facilidade que é fazer tassel quando a gente tem uma tesoura de qualidade. Lembrando que ela também está na sacolinha. E depois eu venho aparando com calma pra não cortar demais, ó. Levanto, dou uma leve chacoalhadinha aqui. Penteio bem aqui o tassel. Ó, tô quase retinho. Prontinho. E o tassel já tá lindo aqui, ó. Bem cheio. Agora é só colocar a argola articulada e já tá pronto o nosso tassel pra pôr na nossa bolsa. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa Alicia. Olha pra vocês verem que linda que ela ficou. Coloquei aqui a nossa alça, tá? Lembrando que eu falei pra vocês que eu troquei aqui a argola pra ela ficar mais confortável. Já posicionei meu tassel do lado oposto da minha etiqueta. E eu tinha um pedacinho aqui de corrente, gente, que eu coloquei aqui na frente só pra dar um detalhe. Essa parte aqui é opcional, caso você não queira, não precisa colocar, tá certo? Mas eu gostei muito do resultado, inclusive já estou pensando em outras cores pra reproduzir. No azul marinho ficaria lindíssimo, gente. O Fio Luxe tem várias opções de cores, então eu tenho certeza que você vai achar uma opção bem legal aí para produzir a sua bolsa Alicia. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo, comentar bastante aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando e o que você achou dessa bolsa. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. E lembrando que a gente tem aulas todas as semanas e também versão destro e versão canhoto, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!